Trump prometeu tarifas contra México, contra a China e contra o Canadá. E com a justificativa de que, olha, vocês estão deixando entrar opioides, né, para não falar outro nome, dentro do nosso país e também não estão controlando a imigração. E contra a China seria no caso de impor tarifas comerciais e barreiras, né? Mas entre México e Canadá é a questão de, olha só, vocês não estão protegendo as fronteiras e por isso vamos sobretaxá-los. Então, Justin Trudeau, primeiro-ministro francês, fez uma reunião com o Trump há 2 semanas. E nessa reunião foi até engraçado. O Trudeau falando, olha, se você sobretaxar a gente, vai ficar complicado, porque nós vendemos muito para o seu país, e aí você acabaria com a nossa economia. Aí Trump respondeu, poxa, mas você acha justo vocês ganharem 100 bilhões de dólares aí na balança comercial, vocês têm lucro em relação a gente, então vocês estão explorando nossa economia e não querem pagar por isso? Bom, mas tudo bem, se vocês controlarem a questão fronteiriça, né, impedir a imigração e também a entrada de opioides, né, opiáceos, então fica tudo certo. E vocês também podem, de alguma maneira, se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos tem 50 estados, e aí Canadá seria o 51º. Olha só a vergonha, a saia justa que colocou o primeiro-ministro do Canadá, né? Dizem que durante essa reunião, testemunhas lá da reunião, disseram que o pessoal riu de nervoso, o pessoal do Canadá, porque chamou o Canadá de um grande estado dos Estados Unidos, né? Então seria mais um estado, já que vocês estão sobrevivendo com o nosso dinheiro, nada mais justo do que a gente mandar aí nos Estados Unidos e nós vamos controlar todas as fronteiras, desde que o governo federal dos Estados Unidos controle totalmente o Canadá. Olha só que saia justa, né? O governo do Canadá não respondeu, isso foi há 2 semanas, lá na casa de Mar-a-Lago, a casa de Donald Trump nos Estados Unidos, e não sei se ele falou em tom de brincadeira, né? O Mox aqui tirou o sarro no primeiro-ministro, mas ele também falou isso lá na rede social dele, que é o Truth Social, também falou isso no Twitter, então não sei se é brincadeira mesmo o que Trump estava falando. Claro, ele não vai invadir outro país, né? Por outro lado, isso levou a uma grave crise dentro do Canadá. Mas, aproveitando que Trump disse que o Canadá poderia ser mais um estado, anexar mais um estado aos próprios Estados Unidos, né, já que vocês dependem da gente, então é tudo nosso, Bernie Sanders, né, do Partido Democrata, sugeriu, já que o Canadá vai se tornar um estado, então faça o que tem lá no Canadá. E ele começa a criticar a postura de Trump, né? Então vamos ter um sistema de saúde como o do Canadá, porque lá é mais barato e tudo mais, e começa a criticar nesse sentido. Bom, então aí aproveitam-se as narrativas para que a política comece a proliferar. Entretanto, olha só o que aconteceu no último dia. A vice-premier do Canadá, que também é ministra da Economia, ela renuncia ao seu cargo por diferenças com Trudeau sobre as tarifas de Trump. Então Trump quer impor uma tarifa de 25% a mais nos produtos importados lá do Canadá, né? E isso prejudicaria de sobremaneira a economia canadense. E com tudo que vem acontecendo, com essas piadinhas e com uma resposta não séria do primeiro-ministro do Canadá, aí começou a ter um racha. Então ela é a vice-primeira-ministra, né? Vice-premier. Então ela é a segunda no comando e também é ministra das Finanças do Canadá. Então ela diz o seguinte, discordamos sobre o melhor caminho a seguir para o Canadá. Nosso país enfrenta hoje um grande desafio. A nova administração americana está aplicando uma política de nacionalismo econômico agressivo. Isso não somente contra o Canadá, mas contra o mundo inteiro. Quando o Trump pegar o poder, gente, cuidado que a inflação vai disparar no mundo inteiro, porque ele tem o America First, né? América sempre em primeiro lugar e não outras coisas. Então veja só. Aqui, a primeira-ministra explicou a necessidade de levar extremamente a sério essas ameaças tarifárias de Trump. Então, o Canadá tem que responder à altura. Isso significa manter nossa pólvora fiscal seca hoje. Então, vai ter uma guerra fiscal nos próximos capítulos para que tenhamos as reservas para poder financiar aí essa futura guerra tarifária. O problema está aqui embaixo, gente. O problema está aqui embaixo. E não sei se a primeira vice-ministra, que vice-premier do Canadá, percebeu o que está acontecendo. O Canadá exporta hoje para os Estados Unidos de 70% a 75% de tudo que é produzido lá. Então, eles dependem dos Estados Unidos em tudo. E aí eles vão fazer uma guerra comercial contra os Estados Unidos? Eu não aceito que você imponha tarifa sobre a gente. Então vamos subir aqui nossas barreiras comerciais, vamos vender mais caro para você. Vai conseguir fazer isso? Vai reclamar com quem? Vai na OCDE, vai lá no G7, vai no Fórum, vai onde você quiser. Você acha que alguma sanção poderia impactar os Estados Unidos? Alguma sanção no mundo inteiro já funcionou contra os Estados Unidos? Não. Quando tem alguma sanção contra eles, eles simplesmente ignoram. Porque eles têm a maior economia, o maior exército. Isso não funcionou pelo lado econômico, a gente brigou aqui, reclamamos, colocou sanções e os Estados Unidos não cumpriu. Vocês vão colocar militares para invadir os Estados Unidos, é isso? Então não tem sentido, minha querida amiga, não tem sentido.
Se Trump está falando que vai colocar uma tarifa contra o país que mais necessita disso, então você tem que abrir a sua economia para outros países do mundo também, né? Porque vocês dependem exatamente dos Estados Unidos. E por que isso impacta o Brasil? Bom, ele está falando aqui, o Trump já falou que vai começar a impor essas tarifas, claro, America First, né? América em primeiro lugar. Ele deu a justificativa, olha, a questão fronteiriça, está entrando imigrantes, também opiáceos, né? Não pode. Mas tem um outro lado, o plano de fundo é America First, a economia dos Estados Unidos sempre em primeiro lugar. Então ele vai proteger os interesses americanos em detrimento do mundo, obviamente, né? Quem não sabia que isso aconteceria? Isso já está escrito há muito tempo. Então olha só o que aconteceu agora. Trump afirma que tarifas brasileiras são altas e que pretende cobrar valor parecido. Olha só, então, se ele já está colocando isso contra os próprios vizinhos, imagina contra o Brasil. E ele deu exemplo claro do Brasil. Então, ele foi perguntado sobre o tratamento comercial com os países, e aqui nesse vídeo, que foi a primeira reunião lá na casa de Mar-a-Lago, né, que ele deu aqui agora como presidente eleito, ele fala, não vou replicar toda a conversa, né? Entretanto, ele cita um exemplo. Olha, se você produz uma bicicleta, se os Estados Unidos produzem uma bicicleta e exportam para um país, e vem a Índia e exporta a mesma bicicleta, eles cobram uma taxa da gente quando a gente vai comprar deles, então tem que haver um tratamento de reciprocidade. E ele coloca que o Brasil está sobretaxando as coisas e que eles vão garantir o mesmo tratamento, né? O Brasil cobra muito. Se eles querem nos cobrar, tudo bem, mas vamos cobrar a mesma coisa. Olha só o que vai acontecer com o nosso país, que já não anda bem das pernas, agora com barreiras comerciais sendo elevadas com a administração de Trump, o que poderia acontecer com o Brasil, né? E aqui, as exportações brasileiras para os Estados Unidos atingiram esse valor de quase 20 bilhões nesses primeiros 6 meses de 2024. Entretanto, isso já é 12% a mais do que no ano passado, ou seja, está aumentando as exportações para os Estados Unidos. E agora, se o Brasil cobra muito na hora que a gente importa deles, e o nosso governo faz muito bem esse papel de cobrar impostos, importa qualquer coisa para você ver, você vai ser sobretaxado. O que vai acontecer agora é exatamente o mesmo, enviando as nossas matérias-primas, os nossos produtos para os Estados Unidos. Então, vai diminuir as nossas exportações, obviamente, né? Isso é uma tendência mundial. Primeiro, ele havia anunciado que essa sobretaxa seria contra a China, México e Canadá. México e Canadá pelos problemas fronteiriços e de opiáceos, e a China sobretaxar porque os caras são os reis do mundo na hora de importar coisas, né? E aqui, a própria Reuters está dizendo que Trump prometeu impulsionar a indústria americana ao impor uma tarifa universal de importação de 10%. Todo mundo, 10%. Quer exportar para o nosso país? Nós vamos 10%, pronto, acabou. E aí, teria uma tarifa de 60% sobre os chineses e também 25% sobre alguns países, México, Canadá, e provavelmente o Brasil vai entrar nessa lista aí, porque ele já disse que o Brasil está cobrando muito alto. E as coisas podem ficar ainda piores para o nosso Brasil. Vejam só, aqui nessa semana, no calendário econômico, ainda temos algo extremamente importante, que é a reunião do Fed, e nessa reunião do Fed está 95% de chances que corte 0,25% as taxas de juros, que estão entre 4,5% e 4,75%, então cairia para 4,25%. Entretanto, na continuidade dos próximos meses, não há muitos cortes, né? Então seria aqui 0,25, 0,25, 0,25, 0,75 até o final de 2025. Cortes baixos nas taxas de juros dos Estados Unidos. Isso já é ótimo, já é excelente, né? Começa a cair abaixo de 4%. Entretanto, mantém um nível elevado. E mesmo com esse nível, e nesse nível, o Brasil não está conseguindo nem baixar as nossas taxas de juros. Então teria que baixar muito mais lá para que o Brasil baixasse aqui. Então nós temos um problema que vem tanto da questão de taxas de juros americanas, que baliza o que vem no mundo, né? Então nós temos os Estados Unidos e o prêmio de risco do país que você está vivendo. Então o Brasil sempre vai ter um prêmio de risco muito maior, né? E aí, nós temos aqui outra coisa, a inflação dos Estados Unidos. Como vimos nessa primeira reportagem, esse racha dentro do governo canadense e tudo mais, isso tudo tem a ver com importação, né? E os Estados Unidos querendo tornar-se America First, eles vão priorizar a economia americana. E dessa maneira as coisas ficarão cada vez mais caras. Você prioriza a nossa indústria aqui, a indústria interna, as coisas vão ficar, a mão de obra vai ficar mais cara também, porque tem um programa de deportação de imigrantes e tudo mais. Tudo fica mais caro. Exportações vão ficar mais caras, então o mundo inteiro vai sofrer com essa inflação. E a inflação americana, e aqui nós temos também para os próximos dias esses indicadores de inflação vindo à tona, nós temos a inflação americana que começou a subir, ainda que timidamente, antes de voltar para a meta de 2%, né? E com o mandato de Trump, provavelmente vai subir. Então tudo leva a crer que o mundo vai ficar mais caro. E como ficariam as coisas aqui no Brasil? Aí nós voltamos para o nosso querido Brasilzão, dólar passando de 6,20 com desconfiança sobre política fiscal, obrigando o Banco Central a fazer novo leilão. O que é um leilão de Banco Central? Então o dólar está disparando. O nosso Banco Central tem muito dinheirinho, né? Obviamente tem muito dinheirinho em dólar.
E aí o que faz? Vai vender esses dólares no mercado. E está vendendo muito forte esses dólares. Mas a crise, segundo os membros do governo, não é fiscal, é especulação. Líder do governo vê a alta do dólar como especulação em altíssimo grau. Exatamente, só no Brasil que está acontecendo isso. Só no Brasil que tem essa especulação em altíssimo grau, que o nosso Banco Central precisa aumentar taxas de juros em 1% enquanto no resto do mundo está caindo. Então não é uma questão fiscal. Estão tampando o sol com a peneira e, obviamente, o mercado não se importa com narrativas, o mercado quer ver o que está acontecendo na prática. E aí o Banco Central fazendo esses leilões, tentando vender nossas moedas para controlar, então quanto mais você vende, mais barato fica o preço da moeda aqui, é simplesmente enxugar gelo. O Banco Central movimenta mais de 10 bilhões em menos de uma semana para controlar a disparada do dólar. Será que isso vai fazer sentido? Não vai fazer sentido, porque é uma questão fiscal. A origem é a questão fiscal. Então, nada mais isso aqui é um movimento ao vivo que está acontecendo, que é o Banco Central tentando conter a disparada do dólar, é simplesmente enxugar gelo. Está enxugando gelo porque a questão é fiscal. Por que essa questão é fiscal? Desidratou aqui o corte de gastos, né? Tudo que o governo está prometendo para tentar controlar esse arcabouço fiscal que foi levantado há algum tempo, então temos que controlar os gastos, vamos economizar aí os 300 bilhões em 5 anos. Só que o que eles prometeram depende do Congresso. E são medidas impopulistas, né? Você vai mexer com o salário dos aposentados, você com o salário mínimo, o benefício de prestação continuada, o BPC e tudo mais. Então você mexe justamente na camada mais baixa da população. Você mexe no vespeiro, onde as pessoas realmente necessitam. Então será que os políticos vão votar essas coisas agora para prejudicar os seus futuros mandatos? Então isso jogou para a torcida. Nenhum corte de gastos que o governo prometeu, ele pode fazer na canetada livremente. E sim depende de uma votação. Então essa desidratação pode acontecer nos próximos dias, quando essas leis forem votadas na Câmara, né? Depois no Congresso como um todo. Então, isso aqui o mercado já está vendo um risco de não haver, de fato, esses cortes e a questão fiscal ficar cada vez mais comprometida. Por outro lado, nós temos aqui o Instituto do Tesouro, não está, apareceu aqui, ó, 15,5%. A agiota está sentindo inveja disso. Você pega aqui 15%, deposita com o governo e vai receber 15%. Gente, o governo tá maluco, né? Olha o IPCA, 7,5% mais inflação. Esses níveis tem que fazer muita cagada para que isso de fato aconteça. Tem que fazer muita cagada e de fato o nosso governo está conseguindo fazer. Dólar nesse instante, 6,11, um acumulado de 26% de alta. Se você não tem ativos no exterior, se você não tem dólar, e é muito simples hoje até mesmo, dentro do seu banco tradicional, você vai conseguir achar a plataforma de investimentos no exterior. Compra lá dólares. Tenha dólares, gente. Tenha dólares, porque o mundo é precificado em dólar e não em real. Então, o brasileiro não come dólar, não come dólar. De fato, ninguém vai comer uma nota de dólar, mas tudo é precificado em dólar. E não vai ter picanha, não vai ter ovo, não vai ter mais nada barato na sua casa. Então, saiba se proteger. Entenda que o mundo é precificado em dólar.